Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje a gente tem uma dica de pitch. E essa dica não é minha. Essa dica é do livro do John Kepler e tá na página 35 um roteiro de pitch do John Kepler para vocês. Então eu vou trazer uma tradução aqui, uma versão à la Cibele, um pouquinho desse roteiro, mas a gente vai seguir o passo a passo que ele explica, tá? Então ele começa pela exposição do problema e da solução. Uma das formas de você chegar no problema e na solução mais viável é você fazer o Problem Solution Fit. Se você ainda não teve a oportunidade de participar de uma imersão, dentro da imersão a gente faz uma exposição do que é o Problem Solution Fit e como você chega à solução e ao problema. Você consegue definir com clareza qual é o problema que você resolve e qual a solução mais possível. Então, o que que existe dentro do Problem Solution Fit? Primeiro, existem comportamentos, gatilhos mentais, você vai entender a causa raiz do problema do seu cliente. Então você vai trazer mecanismos, existem 7 etapas, 10 etapas, perdão, que você vai seguindo até que você consiga entender qual é a causa raiz daquele problema, tá. Então o nome da ferramenta é Problem Solution Fit. Se você ainda não participou de uma imersão, participa que você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. O segundo ponto de um pitch ideal é o mercado. Então, na análise de mercado, você tem que trazer uma análise no sentido de funil. Então, você vai trazer uma análise internacional, nacional, regional, região centro-oeste, por exemplo, estadual e municipal. Por que que você faz o funil? Para você entender que você pode começar local e fazer a expansão do seu negócio, tá? Então, hoje é muito bem avaliada a empresa que traz uma performance com capacidade de internacionalização. Então, assim, se você tem um produto que tem mercado internacional, você ganha pontos de vantagem com relação a outros produtos que não têm. Por exemplo, a Orça Mais, que é uma cliente que eu atendo, ela tem planilhas e vai transformar essas planilhas em plataforma SaaS, e eu descobri com a proposta deles que essas planilhas, Sinap, todas essas planilhas que têm base de referência da construção civil, elas seguem padrões internacionais. Então a plataforma que eles vão utilizar no Brasil é facilmente exportável para qualquer país. Então isso é bem interessante, entender também como que você pode ampliar o seu mercado, então fazer o funil internacional, nacional, regional, estadual e municipal, tá? Para você entender a capacidade de alcance da sua empresa e traçar estratégias para isso, é claro. Concorrentes. Você tem os concorrentes que concorrem diretamente com você, que são aqueles concorrentes que têm um produto muito similar ao seu. Por exemplo, geladeira, né? Ela concorre ali às marcas Consul, Brastemp, concorre entre as marcas. Mas se você parar para pensar em refrigeração, eu tenho outros equipamentos, outros produtos que concorrem. Então eu tenho frigobares, eu tenho, eh, aqueles expositores, né, de conveniência, eu tenho freezers, então eu tenho outros produtos e serviços que concorrem também para a refrigeração de produtos. Então, tenta lembrar quando você for mirar nos seus concorrentes, e aqui vai uma dica super importante. Quando você olhar para os seus concorrentes, você precisa entender o que ele faz de bom e o que ele faz de não tão bom, porque a sua empresa nasce naquilo que ele não é tão bom. Você nasce na brecha de mercado que o seu concorrente não atende. E eu vou dar exemplos disso. Então, espera um pouquinho. Modelo de negócio. O modelo de negócio que o Kepler trabalha é um modelo B2B, B2C, B2G. Então, o Kepler especificamente não trabalha com instituições governamentais. Mas quando você trabalha B2B, você está trabalhando negócios com negócios. É um modelo muito interessante, por quê? A mesma força que você faz para vender para uma empresa, você vai ter que fazer para vender para um cliente final. Dificilmente a sua margem para o cliente final vai ser tão boa quanto para a empresa. Então, quando você vende para negócios, você tem uma margem maior, uma escalabilidade maior e um esforço menor. Porque para vender R$ 100.000 para uma empresa é muito mais fácil do que vender R$ 100.000 para pessoas físicas, tá?
Mas existem modelos de negócio que não se aplicam a negócios, você precisa vender para pessoa física, você atende um a um. Então você precisa entender qual é o seu modelo de negócio e a quem ele se aplica, tá? Fazer a demonstração do seu produto. Por exemplo, se você tem uma plataforma e ela não é tão intuitiva, você geralmente vai precisar vender, além da plataforma, um curso de treinamento para aquilo. Então, por exemplo, quando eu era implantadora de sistemas, a minha função era treinar pessoas para usarem um sistema ERP. Então, eu fazia o treinamento de estoque, financeiro, compras, vendas, emissão de nota, porque o sistema não era tão intuitivo assim. E ele dependia de parametrizações. Então, quando você monta um sistema, quando você monta um aplicativo, um software, o que quer que seja, é importante que você pense no front-end. O que que é isso? É aquela carinha. Como é que vai ser o rostinho da sua plataforma, do seu aplicativo, para que ele seja intuitivo, que você consiga fazer o seu pedido, receber o que você precisa receber, sem a necessidade de um treinamento para aquilo, tá? Então, ele precisa ser intuitivo e por isso a demonstração que o Kepler cita no livro dele é tão importante, porque ela vai definir em quantos passos você atinge o seu objetivo, ok? E por isso também é importante definir qual é o seu público-alvo. Se o seu público-alvo é uma empresa, de repente ela aceita melhor um treinamento para mexer numa plataforma. Agora, se é um cliente final, ele provavelmente não vai aceitar e não vai usar. Se ele não consumir, você não tem venda, né? Equipe. A gente tem visto, principalmente nos editais de fundo perdido, mas você vê que aqui o Kepler traz essa necessidade de você evidenciar quem é a sua equipe num pitch. Um pitch para você captar recurso para startup de investimento anjo. Então, a equipe são as pessoas que você vai levantar que vão te ajudar a alcançar um objetivo específico. Por exemplo, você quer montar uma plataforma. É importante que dentro do seu quadro da sua equipe você tenha um desenvolvedor. Você quer melhorar a sua performance em vendas. É importante que você tenha uma equipe de marketing, que você tenha um vendedor. Então, você vai, dentro dos seus objetivos, traçar quem são os perfis de pessoas que você vai ter dentro do seu time para montar isso. Então, você vai ter que ter clareza sobre o que você quer. Ah, eu quero desenvolver plataforma, então eu tenho que ter desenvolvedor na minha equipe. Eu quero aumentar vendas, então eu tenho que ter vendedor e equipe de marketing. Qual é o seu objetivo? Porque dentro do seu objetivo você precisa definir quem são as pessoas que vão te auxiliar a atingir esse objetivo. Então, todo o seu pitch tem que ser coerente, ok? Expectativas. Nem sempre você vai na primeira captação, quer seja investimento anjo, quer seja fundo perdido, atingir o seu objetivo final. Então, pode ser que você tenha uma plataforma muito complexa, como aconteceu com umas clientes minhas há pouquíssimo tempo. Então, a plataforma tinha integração com plataforma de pagamento, rastreio de veículo. Então, ela tinha várias integrações. E é muito difícil você conseguir uma captação que você consiga integrar tudo. Então, você segmenta o seu grande projeto numa linha do tempo. E aí você diz: no ano um, nós faremos a plataforma com os cadastros, ou com o módulo de vendas, ou com o módulo de compras. Então, você vai segmentando o seu projeto de forma que você consiga atingir os seus objetivos ao longo do tempo e que você fracione o recurso que vai ser captado. Então, se você tem uma linha do tempo na qual você diz assim: eu vou ter uma plataforma, um produto minimamente viável em até 2 anos. E eu preciso, para isso, de recurso para desenvolvedor. O meu desenvolvedor custa R$ 10.000 por mês, eu vou precisar dele por 24 meses, então eu preciso de uma estimativa de R$ 240.000. Então essa lógica vai montar a sua linha do tempo. Consegui desenvolver a plataforma, qual o próximo passo? Validação do MVP. O que é a validação? É a venda. Então você vai ter que ter uma equipe de marketing, uma equipe de vendas. Quanto custa isso? Ah, isso custa, não sei, você vai orçar um valor de mercado, aquele valor, e vai estender isso por 6 meses, um ano, até que você consiga validar aquele produto ou serviço. E aí você fez a etapa 2 e aí vai para a etapa 3 que aí você começa a trazer, eh,
Quais são os aplicativos, as interfaces que você vai melhorar, que você vai aumentar a sua performance, aumentar banco de dados. Então você vai definindo um cronograma lógico com desembolsos e com captações de recursos, claro. Eh, Falei um pouco das expectativas, então as expectativas é o seu cronograma e investimento é quanto você vai precisar de recurso e em quanto tempo você usa aquele recurso para que você atinja aquele objetivo, ok? E o encantamento, que você tem que trazer algo que solucione efetivamente o problema de alguém, tá? Agora a gente vai fazer um exercício para mostrar como é que isso pode ser feito, com as grandes empresas que a gente conhece que foram startups. Então, por exemplo, eu tenho a Nubank. Qual foi o problema que gerou essa empresa? Eh, o fundador da Nubank, ele é chileno, salvo engano, ele é chileno. E quando ele veio para o Brasil para prestar serviço para uma empresa multinacional, ele encontrou vários obstáculos para abrir uma conta, uma simples conta em um banco. E ele entendeu que isso era inviável. Então ele se associou a uma especialista em banco, uma pessoa que já trabalhava, também é CEO de um banco, e fundaram a Nubank, de forma que você conseguisse abrir uma conta sem precisar apresentar um monte de documentos, contratos de serviço, contratos de trabalho, em toda a burocracia que existe para a abertura de conta. Então, geralmente, quando você troca de empresa, eu lembro que quando eu ainda trabalhava no privado, quando eu trocava de empresa, quem abria a minha conta era a própria empresa, porque ela tinha que enviar minha carteira de trabalho, como seria feito o depósito. Então, tinha uma série de mecanismos que eu não poderia abrir a minha conta sem auxílio da empresa. E quando eu abri a minha conta no Nubank, basicamente você tira uma foto do seu RG CPF, informa os seus dados e você abre uma conta. Então ela não é burocrática, justamente porque a dor que aquele chileno sentia era justamente a burocracia. Em 3 meses ele não conseguiu abrir uma conta e ele teve a ideia de fundar um banco. Então, caracterize bem o seu problema. Geralmente, o seu problema vai ser a sua maior dor e através dela você vai trazer uma empresa, você vai montar uma empresa. Mas pode ser que o problema que você identifica não seja um problema só seu. E é justamente aí que ele começa a ganhar escalabilidade e alcance, ok? E aí você traz uma solução. Qual foi a solução que ele trouxe? Um aplicativo, um banco em forma de aplicativo, sem fila, sem burocracia, intuitivo. Você consegue fazer o que você precisar dentro da plataforma, dentro do aplicativo, sem a necessidade de fazer um vídeo para explicar como se usa aquilo. Então, entenda a solução e que ela seja coerente ao seu problema, tá? E aí ele avaliou o mercado. Geralmente, quando você avalia o mercado, você vai entender, eh, os pontos fortes do seu concorrente e também vai entender os pontos fracos. Então ele entendeu que aquela burocracia seria a brecha que ele iria usar para criar a própria empresa. Então, entenda quem são os seus concorrentes, quem é que já está posicionado no mercado, os grandes bancos, no caso dele, e como é que eles trabalham e o que poderia ser feito para melhorar aquele serviço prestado, aquele produto existente. Dessa forma, você consegue criar um negócio. Eh, Agora eu vou falar sobre concorrentes diretos e indiretos e eu vou citar um outro exemplo, o exemplo do Uber. O Uber concorria diretamente com os táxis, tanto que deu um conflito quando o Uber entrou no mercado. Mas qual a solução que o Uber trouxe que os táxis não atendiam? Uma das soluções mais óbvias é quanto vai custar o meu percurso. Então, quando você viajava, eu viajava a trabalho, eu lembro que era comum você fazer um trajeto pequeno e eles me cobravam 70, R$ 80, porque eu não conhecia a cidade, eu não sabia qual era o melhor trajeto, eles entravam nos engarrafamentos que a gente ficava um tempão. Então, assim, você ter previsibilidade é algo super importante. E enquanto mulher, também a questão da segurança. Então, você saber qual trajeto vai ser percorrido, quem é o motorista, como é que ele está avaliado. Então, atender o quesito previsibilidade de quanto vai custar a sua viagem, o quesito segurança, porque o motorista é avaliado pelos clientes, então, se ele não tiver uma pontuação boa, ele é descredenciado do Uber. O padrão de carro,
Então, o Uber tem um padrão que você tem que ter no mínimo, no máximo 5 anos de uso para você conseguir atuar como Uber. Então ele estabelece também um padrão que precisa ser obedecido. Então, todos esses mecanismos trazem previsibilidade. Você consegue mandar um adolescente para uma festinha com a segurança de rastrear o seu filho pelo aplicativo. Então, é algo que trouxe inovação e previsibilidade. Tratou uma solução, trouxe uma solução para um problema, ok? Eh, com relação, eh, a modelo de negócio. Os 2 modelos de negócio que eu mostrei para você, tanto a Nubank quanto a Uber, são modelos de negócio focados no cliente final. Então, quando você tem um enfoque no usuário final, isso exige um investimento muito maior em marketing, em propaganda, para que você seja mais conhecido, para que você aumente o seu alcance e para que você consiga atingir o mais rápido possível o teu ponto de equilíbrio. Então, isso é uma coisa que quase ninguém comenta, mas o Luiz Serrano, quando faz a análise dessas empresas, ele vai lá na bolsa de valores e ele avalia os balanços dessas empresas. Para quem não sabe, a Nubank ela trabalha no negativo já faz algum tempo e e ela ainda não atingiu o ponto de equilíbrio dela. E mesmo assim, é uma startup de sucesso. Então, é importante você saber quando você atinge o seu ponto de equilíbrio também. Porque enquanto captação, você vai ter uma trajetória. Lembra que eu falei que você tem que ter uma expectativa, uma linha do tempo de quando vão ser as captações, para que elas vão ser usadas, quais as equipes que vão ser alocadas dentro daquela fase, mas isso tem um limite, porque a empresa ela surge para uma finalidade específica, ela tem que ter lucro. Então, ela vai ter que atingir o ponto de equilíbrio dela, que é quando a receita se iguala à despesa, você não tem lucro ali, mas você está igualando a despesa com a receita e ela não tem mais um custo, ela não está mais trabalhando no negativo. Então, é importante também, na sua linha do tempo, você prever quando você atinge o seu ponto de equilíbrio. Eu já entrevistei o Jackson aqui e ele trouxe eh, um número mágico. Então, se o teu ponto de equilíbrio é maior que 4 anos, provavelmente essa empresa é inviável. Por quê? Quem é que consegue manter um negócio que não rentabiliza o suficiente para se pagar por mais de 4 anos? Ainda que você se prepare, você se programe, ele precisa, vamos dar um número ideal, pelo menos em 2 anos começar a se pagar, que é o que a gente chama de sustentabilidade econômico-financeira. Então, durante esses 2 anos, você vai passar pelo cash burn, que é o período que você queima dinheiro, né, então tá só saindo dinheiro, mas o que entra não é suficiente ainda para cobrir as despesas, e aí você precisa ter previsibilidade de quando você atinge o ponto de equilíbrio. E isso é bem importante para o negócio, porque isso garante a vida, o ciclo de vida dele. Quanto mais tempo você levar para conseguir atingir esse ponto, dificilmente o seu negócio vai sustentar até lá e o teu risco de morte da empresa é muito alto, e aí esse risco é transferido para o investidor. Então imagina um investidor fazendo uma análise do seu negócio e ele tem um ponto de equilíbrio muito longo, a menos que ele tenha um retorno muito alto, ele não entra, ele não investe, porque o risco é muito alto de o negócio quebrar e o investimento dele ser perdido. O investidor, ele sabe calcular esse risco. Então, quando ele faz uma análise de pitch, ele vai identificar justamente isso. Por que a análise do mercado é tão importante? Porque quando você vende para empresas e quando você vende para pessoas, existe uma diferença de investimento de marketing aqui. Talvez aqui, quando você invista em empresas, você consiga ter uma rentabilidade maior e atinja o seu ponto de equilíbrio um pouco mais rápido. Quando você trabalha com pessoas físicas, talvez o seu ponto de equilíbrio fique um pouco mais distante e vai exigir um pouco mais de trabalho com marketing. Então, você vai ter que investir um pouco mais nisso, um pouco mais na divulgação do seu produto para que você seja conhecido o suficiente e atinja o seu ponto de equilíbrio. Então, presta atenção, vamos fazer uma revisão agora dos principais pontos de um pitch de sucesso, segundo o João Kepler. Então, esse pitch está na página 35 do livro, que está aqui, Smart Money, e ele vai trazer lá alguns pontos.
exposição do problema e da solução, qual o mercado, quais são os concorrentes, qual o modelo de negócio, a demonstração, a equipe, as expectativas, qual o investimento e o encantamento, que é o gran finale. Então, presta atenção nesses pontos quando você for montar o seu pitch. Lembrando que um pitch hoje, você pode fazer o pitch de 3 a 5 minutos em vídeo, ou você pode ter o pitch presencial de 15 a 20 minutos. Esse tempo vai determinar a quantidade de slides que você pode ter. Num pitch de 3 a 5 minutos, você vai ter no máximo 5 slides. Num pitch de 15 a 20 minutos, você vai ter no máximo 20 slides. Então presta atenção, porque aqui você tem 9 itens para trabalhar dentro desses slides e você tem que focar na solução que você resolve, qual o mercado que você atende e quanto dinheiro você vai precisar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.